Bom dia, amigos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente dando continuidade ao nosso estudo do livro Ceifa de Luz, né? A gente hoje faz o capítulo número 41. O nosso estudo é gravado por atividades familiares aí que nós estamos envolvidos, mas nós não quisemos interromper, então fizemos o estudo gravado. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, o nosso Ceifa de Luz, capítulo 41, intitulado Recursos, tá? Ceifa de Luz é esse livrinho aqui, ó, né? Do Emmanuel e do Chico. E então a gente pede a Jesus, ao nosso amado Mestre, que possa nos envolver, que possa nos guiar pelas sendas do amor, que através dos estudos que promovemos junto à nossa casa espiritual, Isabel Soares de Moraes, pedimos que os nossos corações sejam amparados, bem como todos os outros corações, Senhor Jesus. Que a humanidade realmente compreenda o que o Senhor veio nos mostrar. Muito obrigado, que assim seja. Vamos lá, gente. Então, Ceifa de Luz, capítulo 41, Recursos. O Emmanuel faz um comentário a respeito de Lucas 12:15, né? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, que diz o seguinte: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Bom, primeiramente, né? Lucas foi um evangelista, escreveu... em verdade, ele escreveu o seu evangelho, né? Que é atribuído, claro, Lucas. Não se sabe se ele escreveu todo o evangelho, ou partes, ou pequenas partes. Por que a gente está dizendo isso? Porque no livro Paulo Estevão, nós temos passagens em que o apóstolo Paulo, né, com Lucas, durante a sua caminhada, entregou a ele vários manuscritos, né, a respeito da vida de Jesus, que ele, Paulo, foi acumulando durante a própria vida. E Lucas, bem como Paulo, mas Lucas, que é o assunto da vez, né, que é o evangelho que a gente está estudando hoje, ao menos um dos seus versículos, Lucas não conviveu com Jesus, né? Lucas não foi um apóstolo do primeiro tempo, né? Lucas conheceu o cristianismo muito provavelmente depois que Jesus já havia sido crucificado. Lucas não aparece antes, né? Ele era um gregão mesmo da gema, e médico, né? Famoso por essa profissão, né? E ele escreve, então, com muita sabedoria, né? Essa parte do seu evangelho, que diz que guardai-vos de toda e qualquer avareza, né? Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Bom, primeiro, como a gente costuma fazer, a gente avalia, então, o texto original em grego, tá? O original em grego dessa passagem, Lucas 12:15, diz assim: Veja, perceba em si mesmo e proteja-se de toda avareza, entre aspas, desejo de vantagem. Então, a avareza pode ser entendido como um desejo de vantagem, né? Pois a existência de qualquer um não vem da abundância, mas do próprio eu sou. O eu sou é aquela expressão que a gente costuma averiguar aqui e perceber que ela
ela toca muito a mensagem evangélica, né? A gente percebe ela em muitas passagens aqui, o eimi, né? Que é a palavra em grego, que significa eu sou, né? Eu sou é o que nós somos em essência, né? Então, mais uma vez, né? Mais uma vez a gente tem passagens do Evangelho fazendo referência ao ter e ao ser, né? O desejo de vantagem, a avareza, ela confronta o crescimento espiritual. Isso quer dizer, Daniel, então, que nós não devemos pensar em nada que seja material? Não disse isso, tá? Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é foco existencial. Nós precisamos da matéria, não só da matéria orgânica para o nosso corpo, os alimentos e tudo mais, mas nós precisamos em sociedade hoje, para que ela seja uma sociedade organizada, né, através das vontades expressas por todos os povos, nós precisamos da questão material, financeira, por exemplo, né, recursos. O Emmanuel faz muito bem esse link hoje com o que é espiritual e o que é material, mas o material ele é imprescindível, né? Sempre foi. Nós temos vários exemplos nos evangelhos, nas cartas paulinas, né? Nas epístolas de Paulo, de cristãos que bancaram o movimento cristão. Cristãos ricos, né? Empoderados, que mantiveram a divulgação. Amigos, hoje é muito fácil a gente, por exemplo, ter papel e lápis à mão, né, para escrever qualquer coisa, anotar, fazer uma dedicatória para alguém num livro, escrever uma carta para uma pessoa que você gosta, se bem que hoje não se usa mais isso, né? Mas, de qualquer forma, papel e lápis na mão é uma coisa muito simples já há muito tempo, né? Uma coisa barata, fácil, papelarias. Supermercados vendem papel, né? Há 2000 anos, não. Era algo extremamente caro e não tinha em todo lugar, né? Você ter possibilidades de escrever já era alguma coisa muito cara. Então você imagina escrever e copiar os evangelhos, né? O evangelho de Mateus, por exemplo, ele foi extremamente copiado. Atos dos Apóstolos, que é a vida, né, dos apóstolos depois da crucificação de Jesus, que foi assim habilmente, né, escrita por Paulo e os seus companheiros, né? Ela foi copiada muitíssimas vezes, né, para que fosse divulgada por toda a cristandade. E para isso era necessário dinheiro. Se não houvesse dinheiro, não existia o papiro, não existia o lápis da época, a pena, a tinta, para se fazer a divulgação do que Jesus falou, né? Porque a mensagem oral, ela é disseminada quando muitos conhecem, né? Quando é uma mensagem comum. Por exemplo, o judaísmo tinha a tradição oral muito estabelecida dentro do que a gente chama de Torá, né? Torá oral e Torá escrita. A Torá oral era a tradição do Antigo Testamento, né? Principalmente dos 5 livros mosaicos, distribuído para todo mundo, né? Todo mundo falava, todo mundo recitava, né? Agora, o cristianismo não era assim. Primeiro que o cristianismo era recém-nascido, né? Essa palavra é uma palavra assim, inclusive foi aparecer muitos anos depois, talvez um século depois da crucificação de Jesus. Então, não era muito simples, né, de se divulgar oralmente. Então, a maneira com que se encontraram, com que os cristãos do primeiro tempo encontraram de transmitir a mensagem de Jesus, além de vivenciá-la, né? Além de vivenciá-la e serem os bons exemplos, era o quê? Era transmitir ela de uma forma escrita. E para isso precisavam de dinheiro, recursos. Tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Bom, então essa passagem de Lucas 12:15, ela
ela está inserida no livro, né, Lucas, entre momentos que se conta, né, que Jesus abre aspas. Olha que coisa legal. Então são passagens que não são contadas por um terceiro, são passagens que são do próprio mestre falando, né? E essa aí, né, essa parte aí, Lucas 12:15, é o comecinho da parábola do rico, do homem rico, né? Que diz assim: disse-lhe então alguém no meio do povo: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a sua herança. Jesus lhe respondeu: meu amigo, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, porque a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende de suas riquezas. E propôs-lhe essa parábola. Havia um homem rico, cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: o que farei? Por que não tenho onde recolher a minha colheita? Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Regalo é presente, né? Deus, porém, lhes disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntastes, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus, né? E a gente percebendo aqui na nossa versão grega, o original, né? Porque os evangelhos foram escritos originalmente em grego, principalmente Lucas, que era grego, né? Que a riqueza para Deus, ela tá no ser e não no ter, apesar que existe a necessidade da materialidade, né? Durante o processo material é que nós provamos o ser. Então, eu sou, porém eu dependo, né? Eu sou, porém eu dependo. Eu dependo do que Deus me empresta para que eu seja. Ficou difícil? Eu espero que não. Então, no capítulo 41, recursos, Emmanuel chama atenção para essa dificuldade, né? Essa grande dificuldade que a gente tem, quanto humanos, de dividir, né? Dividir os momentos, né? Pensem bem, dividir os momentos. Será que hoje eu dou atenção para a minha necessidade física, material, ou dou atenção para a minha necessidade espiritual, minha necessidade moral? O ideal é que acontecessem as duas coisas ao mesmo tempo, né? Justamente para que a gente consiga evoluir perante as dificuldades da vida, mas evoluir nos dois pontos, né? Em condição material, em condição física, mas também em condição moral, né? Então diz Emmanuel: frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Emmanuel está fazendo um chamamento, né? Não são só aquelas pessoas endinheiradas que têm grandes provas para com a comunidade. Todos nós temos. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, uma vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, pelos quais a divina providência
nos considera iguais pela necessidade e simultaneamente nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Individual. Porque cada um de nós tem uma obrigação, gente. Nós viemos aqui com propostas, né? Com propostas. E temos o recurso, né? O recurso é o que Deus nos empresta, é o que Deus nos permite trabalhar aqui no momento que nós vivemos. Somos todos desse modo convocados, não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades em favor dos outros, porquanto pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Vejam bem, ninguém é pobre demais que não possa doar de si mesmo. Isso é uma frase de Emmanuel, né? Ninguém é tão pobre que não possa doar de si mesmo. Esperar que nós tenhamos recursos para amparar o próximo é esperar que chova para que nasça uma plantinha, né? Você tem a possibilidade da água, né? Da torneira, e você fica esperando a chuva cair do alto, né? E não rega a própria planta, não usa os próprios recursos, fica esperando um recurso externo, né? Talvez esse recurso não virá. Permaneçamos assim atentos às menores oportunidades de ajudar, as menores, gente. Todos os dias nós somos conclamados a ajudar. Que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo do serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Então o Emmanuel usou uma linguagem assim bem financista, né? Bem financeira, para chamar a atenção das dos recursos que a gente recebe da providência divina, e o tempo todo nós somos chamados a utilizar esses recursos, né? E prestemos atenção nos pormenores da vida, porque os recursos não são nossos. A gente tem uma tendência a achar que tudo que a gente convive materialmente seja de fato nosso, né? Por exemplo, meu carro, meu apartamento, minha conta bancária, meu tênis, minha calça. Se a gente for pensar bem, né, lá no âmago da coisa, não tem nada que materialmente seja nosso. Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque o espírito vive após o túmulo. A alma é imortal, amigos, e se o espírito vive e continua a vivência dele e não leva nada do que ele usufruiu na terra, então o que ele usufruiu na terra era empréstimo. Meu Deus! Então não é nosso, não, nada que a gente tem, que a gente vista, que a gente ache que seja nosso, são empréstimos. Então, pintou o supérfluo? Ajuda, doa, ampara, seja fraterno, porque não é seu, não é meu, é de Deus. A seara é do Cristo, não é nossa.
No livro Contos e Crônicas, para a gente encerrar, capítulo 99 do Espírito Hilário Silva, contado pelo médium, escrito pelo médium Antônio Baduí Filho. Muito legal, viu? O Espírito Hilário Silva diz assim: desconto. Olha como cabe no nosso estudo de hoje, né? Desconto. O senhor era o Armínio Gonçalves, era uma pessoa muito agradável, educado, gentil, prestativo, enorme círculo de amigos, tinha, porém, antigo hábito de pedir sempre algum desconto no pagamento de suas dívidas. Bastante estimado, a cidade inteira emocionou-se quando a enfermidade o surpreendeu, em plena madureza, doença grave, incurável, dolorosa, né? Estava doente o Armínio Gonçalves e ele foi um dia conversar com um colega, com um amigo que era espírita, chamado Gerôncio. E o Gerôncio ficou tentando consolar o Armínio, né? O sofrimento no corpo físico é fator de equilíbrio na evolução do espírito. A reencarnação é a oportunidade de resgatar os erros cometidos em vidas passadas, explicava um amigo espírita. E ele, a gente pede o sofrimento? É assim? Dívidas? Sim, dívidas perante a lei divina. E ele responde para o amigo: você vai me ajudar? É um bom homem, faça para mim um pedido a Deus. Então ele estava, através de um amigo que era espírita, né, pedindo uma intervenção para com Deus. Pedido? Que pedido? Um desconto em minhas dívidas, né? É uma brincadeira, né? É bem típico do Hilário Silva, né? Do espírito, que nos mostra com bom humor, né? Que os nossos reencontros ou as nossas dificuldades são espécies de dívidas, né? E a gente usa o que Deus nos empresta, né, a materialidade, por exemplo, para nos abstermos disso, né? Abstermos não é a palavra, mas sublimarmos essas questões que tocam cada um de nós na vida. Então essa aqui é a mensagem de hoje. Espero que tenha sido importante e que a gente continue seguindo aí a nossa caminhada. Beijo no coração, obrigado, pessoal.